tá? Esperar e dar ok. Ok. Pessoal, uma boa noite para vocês. Hoje nós temos uma convidada, Camila Score, é assim que fala, Camila? Isso, assim mesmo. É. Hoje de manhã fiquei com vergonha de falar o teu nome errado. Não tem problema. Aí eu só falei Camila, tá? Mas assim, como eu já havia combinado com vocês, né, que nós estaríamos ao longo da nossa disciplina discutindo alguns temas relevantes, os temas transversais da educação, que nós, psicólogos, precisamos estar aí nos envolvendo. Principalmente a questão da droga, a questão da gravidez na adolescência. Agora nós vamos entrar para o mês amarelo, né? A questão, eu não gosto de falar a palavra suicídio, mas sim, diga assim, a vida, tá? Já foi comprovado, né, mundialmente, que em setembro, devido a essa palavra, às vezes mal utilizada, e acaba aumentando aí os casos, tá? A questão da gravidez, a questão da violência, né? Enfim, o bullying e tantas outras questões aí que nós temos problemas aí dentro da sociedade, que logicamente a escola, a educação como um todo tem um papel. A Camila, ela é formada, ela tem pós-graduação em Direito, né, especialista em coaching, ela é graduada em Gestão de Recursos Humanos, ela foi nossa aluna na Uniandrade, né, Camila? Há muitos anos atrás. Há muitos anos, nós nos encontramos num curso de extensão que eu estava ministrando, e a Camila também participou. Então, ela tem aí um currículo vasto, que eu passei já para vocês, né? Coloquei lá no AVA, passei. Em nome do curso de Psicologia e da Uniandrade, eu já vou agradecer desde já a fala dela. Os acadêmicos gostaram muito pela manhã. Que bom. Tá? Eu vou desligar aqui o meu microfone e deixar a Camila falar, tá, Camila? É com você. Seja bem-vinda, sinta-se à vontade, tá? Os estudantes, são acadêmicos aí de psicologia, com certeza eles terão aí muitos questionamentos aí com você, tá bom? Legal, eu agradeço desde já o convite. Eu acho que de manhã foi bem gostosa essa troca, e à noite aqui temos mais pessoas para a gente trocar, né? Eu gosto de falar que hoje em dia não é mais uma palestra, é um professor, é uma troca, né? Porque isso que enriquece realmente. Então, agradecer a participação de todo mundo. Se vocês forem tendo algumas dúvidas durante a minha fala, fiquem à vontade em colocar aqui no chat, abrir o áudio para perguntar, não tem problema, tá? O tema que eu resolvi trabalhar com vocês hoje, né? Até a Edi falou, qual que é o título da palestra? Né? Eu fiquei pensando e parecia que nada dava certo, nada era pertinente com relação a isso. E aí, o tema que eu decidi foi quando alguém não desiste, né? E eu escolhi esse título por dois motivos, né? Um deles é porque se vocês forem olhar até a minha trajetória profissional, as minhas formações, todo esse histórico, ele é voltado muito para a área de gestão de pessoas, né? Desde recrutamento, desenvolvimento de pessoas, é isso que eu fiz desde o início ali da minha carreira até pouquíssimo tempo antes, alguns meses antes. E teve um momento que, às vezes, e isso vai acontecer, eu acredito que cada um aqui tem o seu momento, que a gente precisa decidir. Às vezes a gente tem uma trajetória profissional, a gente precisa escolher se aquilo realmente que é relevante para nós como pessoa, como seres humanos, ou talvez uma coisa que você tem um chamado, uma coisa que você realmente tem uma missão transformadora. E aí eu optei por
por começar esse trabalho, né? E esse trabalho é na área de dependência química. Na verdade, o que fala-se muito em psicologia sobre a codependência. Então, hoje eu trabalho com familiares de dependentes químicos, tá? Já estou estudando há uns 2 anos muito forte com relação a essa área, mas resolvi deixar, não digo deixar, abandonar a carreira anterior, porque tudo agrega, né? Quando você trabalha com desenvolvimento de pessoas, o que você faz depois, sempre você vai ter um histórico ali profissional que vai te ajudar. E em fevereiro eu decidi começar esse projeto, né? Que é um projeto Recuperação é Possível. Eu tenho um irmão dependente químico, e isso desde quando ele começou na adolescência. Meus pais, assim como, não digo só os pais, mas toda a família, todo o núcleo familiar não soube lidar com a situação. Porque um acha que o pai é culpado, que a mãe é culpada, que o culpado é a escola, que o culpado é isso, é aquilo, e na verdade a gente não olha para a dependência, a gente acaba tendo um olhar muitas vezes para a droga, para o culpado, e aí toda a família acaba adoecendo nesse processo. E isso que aconteceu com a minha família. Então, nesse processo, durante muitos anos, eu fui a pessoa que apontou o dedo, que julgou, que condenou, mas eu nunca ajudei. Até que passado muitos anos, né? Hoje não moro, já sou casada, moro com meu marido, enfim. Mas com o passar do tempo eu resolvi estudar mais, né? Entender o porquê que tem a dependência química, quais são os caminhos, e eu fui numa reunião do Narcóticos Anônimos, tá? E assim como eu falei para a turma do período da manhã, vou repetir agora, quem ainda não teve a experiência de ir num grupo de apoio de dependência química, é interessantíssimo, sabe? Como laboratório, como experimentação, é uma experiência bem gratificante para você conhecer, ver como funciona. E ali, quando eu fui nessa reunião, inclusive eu não estava muito segura, eu fui lá nessa reunião, estava um pouco insegura, não sabia o que ia acontecer, porque eu nunca tinha ido. E foi muito engraçado, que eu fiquei até com medo das pessoas, se alguém me conhecia, o que iam pensar. E é isso que muitas pessoas também pensam antes de ir num grupo de apoio, né? Quem que vai olhar? Como que vão me julgar? E aí, durante a fala daqueles, tem um momento de partilha, e durante esse período de partilha, onde cada um ia colocando ali sua história, o seu contexto, partilhando, eu fui percebendo que o que eu achava sobre. Primeiro, que eu não falava dependência química, eu falava que era um drogado, que era um usuário, Então, eu colocava esses títulos, e para mim, apesar de ter formação de trabalhar, ter tido experiências de trabalho voluntário, inclusive, eu não tinha esse olhar da doença, dependência química, não tinha esse olhar da família adoecer, e lá que eu pude mudar meu olhar. Então, eu optei em ir nessa reunião, mais como desencargo de consciência, sabe? Eu já fiz tudo o que eu deveria ter feito pela minha família. E lá eu pude perceber que tinham pessoas que realmente, dependentes, que de verdade lutavam bravamente para conquistar a sobriedade. Teve um caso de um rapaz que até hoje eu lembro em detalhes, que ele comentava, ele estava mais ou menos um mês, tinha ficado um mês limpo, né, um mês de sobriedade, um mês sem fazer uso daquela substância, e ele tinha recaído, e fazia mais uma semana que ele estava limpo, né, que é como eles falam. Mas o que ele estava fazendo para se manter limpo? Ele tinha uma fissura tão grande, que ele saía correndo. Ele corria e corria até o corpo dele não aguentar mais e ele cair. Era essa a forma de defesa dele. E aí eu pude perceber em cada uma das pessoas que estavam participando que não era só uma falta de vergonha na cara, não era só o querer sair da dependência, porque eu tinha esse julgamento, simplesmente você querer e pronto, você vai decidir naquele momento e acabou, é só uma decisão, mas não é tão simples assim, ele parte sim de uma decisão do dependente, mas tem várias outras coisas que estão atreladas à dependência química que fazem com que a maior parte das pessoas, infelizmente, não consigam sair desse mundo, dessa vida. E infelizmente, hoje, cada vez mais, a oferta está maior, e tem muitas drogas, né? Até mesmo o álcool, que é uma droga lícita, que muitas vezes a gente tem como normal, e
uma coisa é eu fazer o uso, né? Eu gosto de falar que até açúcar, até água faz mal se eu beber demais. Mas, e aí a gente tem esse uso abusivo de álcool, de maconha hoje principalmente, que é tudo normal, é tudo ótimo, e a gente acaba abrindo as portas para outros tipos de droga. E nessa reunião, uma das pessoas que estavam participando, inclusive, eles me indicaram, falaram, olha, Camila, eu acho interessante você ir num grupo de dependência química mais para familiares, e eu nem sabia que isso existia, então eu já estava com um problema ali há 7, 8 anos dentro da minha família, e eu não sabia que existia um grupo de apoio para familiares de dependentes químicos. Então, veja, até hoje, como nós temos a informação, a internet, temos, né, você pesquisa uma coisa no Google, pesquisa no YouTube, mesmo assim, a gente ainda trabalha com falta de informação, informações divergentes, né? Profissionais, especialistas têm divergências e opiniões diferentes sobre esses temas, e isso faz com que a família não saiba lidar esse problema, né? A família acaba entrando num círculo vicioso e, ao invés de ajudar aquele ente, tentar sair daquilo, a pessoa acaba cada vez mais toda a família adoecendo. Então, esse foi o grande processo, assim, e que a partir desse momento eu comecei a comprar inicialmente algumas literaturas, fui em muitos eventos, né? A dependência química é uma área que, apesar de, em comparação com algumas outras, ter menos informação, não digo pouco, mas tem muito evento, inclusive gratuitos. O ano passado, posso dizer que cerca de 80% dos eventos, com palestrantes, com coisas, com vários profissionais gabaritados, foram eventos gratuitos. E tudo isso procurando, né? Você procura aqui, então fui para outros estados, fui buscar informação, participei de grupos de apoio, trabalho com os grupos de apoio, tanto para familiares quanto para adictos. É um trabalho muito importante, que faz diferença, é muito relevante para essas pessoas. Então, busquei inicialmente esses contatos, busquei aprender, mas o que realmente fez a diferença e fez com que eu começasse, de fato, esse projeto, que é o qual eu trabalho hoje, foi fazer entrevistas. Então, eu conversei com tanto familiares, conversei também com os próprios dependentes químicos, né? E que eu queria entender quais eram as reais dificuldades, o que eles já tinham tentado. E aí, o meu trabalho atualmente, o meu projeto, né, o meu programa, ele é com base em todos os casos de superação. Porque se existe uma gama de pessoas que conseguiram, que as famílias e os adictos conseguiram se recuperar, porque não é só a recuperação do adicto, é da família, é a restauração da família. Então, com base nisso que eu criei o projeto. Então, hoje, ele tem a base em 3 pilares principais. O primeiro é o eu, né? O familiar, ele costuma ir em busca de uma indicação de uma clínica, indicação de um colega psicólogo, indicação de um psiquiatra, mas ele esquece dele, né? Ele quer o tratamento para o adicto. Mas o pilar inicial que ele precisa olhar primeiro é para ele. Então, a gente tem um pilar onde eu trabalho toda a parte do eu, como pessoa, seguido de conhecimento, para depois a gente começar um trabalho com relação ao relacionamento com o adicto, o relacionamento com a família, a comunicação. E aí que realmente se dá a restauração da família. Então, a gente tem casos bem legais de alunos hoje que os familiares estavam num processo bem crítico já de envolvimento com criminalidade e hoje aceitaram fazer tratamento, estão se tratando, e além do adicto, não é só o resultado do adicto, né? Principalmente da família, aquele pai, aquela mãe que voltou a viver, não vive pelo outro, mas vive por si. Então, é esse, basicamente, o trabalho que eu faço hoje, né? Então, tenho alguns canais, alguns vídeos, faço algumas lives, sempre trazendo conteúdos com relação a essa visão focada nos pais como pessoas, agentes da transformação. Todo mundo aqui é muito quietinha, de ninguém pergunta, ninguém comenta. Muito legal. Legal, obrigada, Alice. Se tiverem dúvida, fiquem tranquilos, pode abrir o áudio, coloca ali. Pessoal, podem ir perguntando, falando, tá? Fiquem à vontade, tá? Eles são muito comportados, Camila. Ó, mais ou menos, né?
Eu não sei, eles estão muito quietinhos aí, acho que eles estão com vergonha de você, Camila. Imagina. Eles são danadinhos, tá? E, gente, o trabalho do profissional psicólogo nesse processo, ele é importantíssimo, né? Eu não sou psicóloga, mas eu tenho pessoas que, as pessoas pedem indicação, eu acredito, a dependência química e todo o tratamento que envolve a dependência, ele tem que ser multidisciplinar. Então, não adianta eu ter só o papel do psicólogo, só o psiquiatra, só o grupo de apoio, só um mentor, eu preciso ter todos esses trabalhos, e talvez o que funciona para um não funciona para outro. Tem pessoas que ficaram internadas algumas vezes e não deu certo, mas participando de um grupo de apoio conseguiu se recuperar. Então, o trabalho sempre é multidisciplinar, tanto com relação aos profissionais, tanto quanto em relação à própria família. Não adianta eu movimentar somente o adicto, somente tratar ele, porque eu preciso tratar e trabalhar também todo o contexto no qual ele está inserido. Tá, a Arielle ali perguntou, né, como funciona da família, o grupo de apoio no caso. Tá, no caso do grupo de apoio, tem vários, tá? Eu, particularmente, amo e apoio o grupo de apoio. Uma das primeiras coisas que eu trabalho, se alguém me manda uma mensagem, se pede ajuda, o que eu mais faço é falar, participem de grupos de apoio, né, para familiares. Por quê, gente? Lá tem pessoas, assim como eles, que sentiram a dor que eles estão sentindo, passaram pelas mesmas coisas. E tem pessoas em momentos muito diferentes. É muito importante que vocês, como profissionais, participem desses grupos. É muito interessante o processo deles. E tem pessoas que talvez passaram por tudo aquilo e já superaram, né? Tem um dos grupos que eu participo que a pessoa, hoje ela faz porque é uma paixão, porque ela sabe que aquilo transformou a vida dela. Mas ela teve todo o contexto de criminalidade, assim como os vários casos, do filho ir morar na rua, mas ela seguindo os processos, né? Porque tem um processo que a gente precisa seguir. A gente vê muitos pais deixando muita coisa, né? O filho pode tudo, o marido pode tudo, e isso é como um agente facilitador para que aquilo continue acontecendo. E essa pessoa hoje já faz mais de 10 anos aí que o filho dela está recuperado, que tem família, que tem emprego, que está estável. Então, o interessante do grupo de apoio é que tem pessoas em momentos diferentes. E o mais bacana é que quando tem alguém com uma história similar à sua, né, muito parecida com a sua, no teu estado, e de repente você vê que a pessoa está evoluindo e você não está evoluindo, é uma forma com que faça com que você ande, com que você realmente faça as coisas acontecerem, porque nesses grupos a gente não trabalha também, faça isso com o adicto, faça aquilo com o dependente, mas a gente também trabalha o eu, né, porque eu preciso mudar, eu não tenho a possibilidade de mudar o outro, eu tenho a possibilidade de me transformar, de mudar alguns comportamentos, mudar alguns hábitos meus e assim influenciar o comportamento de quem está ao meu redor, né? Que no caso é o adicto. E tem alguns grupos, né? Por exemplo, o próprio Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, tem grupos deles que são para familiares, que aí é o que se chama o Al-Anon, o Nar-Anon, e eu gosto muito do trabalho aqui no nosso país do Amor Exigente. É um trabalho muito interessante, focado em comportamento, em qualidade de vida, e é fantástico o trabalho que eles fazem hoje. É muita pergunta aqui, Edi. Muitas perguntas, não dá nem para responder uma de cada vez. Legal. O papel da família realmente, Gleice, é muito importante, né? O que acontece muito com relação a dependentes que às vezes chegam a ser internados, alguns ficam até os 9 meses, 12 meses, completam todo o programa que a comunidade terapêutica ou a clínica tem, eles acabam tendo uma transformação ali nesse período por completar o programa, mas quando eles retornam às suas casas, aos seus lares, tudo aquilo está do mesmo jeito. O comportamento da mãe é o mesmo, o comportamento do pai é o mesmo, ele não está familiarizado em ficar longe, porque não adianta eu ir para um local e voltar e querer ter os mesmos amigos, continuar fazendo as mesmas coisas, né? Tanto é que o foco do trabalho, tanto do Alcoólicos Anônimos quanto do Narcóticos Anônimos, é evitar lugares
pessoas e hábitos, né? Basicamente, esse é um dos lemas, uma das coisas que tem muito na literatura deles, uma das práticas dele. Né? E aí a gente não fala só do adicto, né? A família também tem que ver que tem coisas, sim, que a família pode fazer para ajudar e apoiar nessa recuperação. Edi, tem alguma dúvida também, alguma coisa que você gostaria que eu esclarecesse aqui para o pessoal? Não, eu acho que é bem isso, você contar, né, como que você trabalha, a maneira como você trabalha, né, é isso, tá? Né, o jeito como você dá as tuas formações, né, é isso aí, tá? Legal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? O que que vocês gostariam de saber? Como que vocês olham essa questão desse tipo de trabalho? Que olhar, né? Tem pergunta aí, daqui a pouco eles já começam a perguntar. Vão aquecendo, né? Legal. A Gabriele perguntou, né? Tem menores de idade também? Como é quando é assim? A dificuldade que nós temos com. Primeiro, que a maior parte da experimentação ela se dá nesse período de pré-adolescência para adolescência. E quando ainda o cérebro não está totalmente formado, né? Ele está numa fase de maturação. Então, ele tem ali o sistema de recompensa dele muito bem definido, mas ele ainda não tem todo o restante de algumas coisas que faltam ainda para completar ali, que normalmente completa até em torno ali, meados de 21 anos. Então, o risco maior é exatamente a dependência se dá nesse período, né? Porque a dependência, ela é no sistema de recompensa do cérebro. Né? Então, assim como nós comemos alguma coisa, praticamos atividade física, praticamos coisas que nos dão a recompensa, nos deixam satisfeitas, é isso que a droga faz, né, nesse sistema de recompensa. Por isso que muitas vezes não é fácil para o dependente parar. Né? Tem pessoas que decidem e param? Tem, mas posso te dizer que 99% dos casos acabam tendo recaídas e acabam voltando a fazer o uso dessa substância, justamente por não ser uma coisa simples. E o menor de idade, primeiro que se dá a maior parte nesse período, a experimentação e o abuso de drogas, tá? A outra questão é que os pais, né, às vezes, têm um período de experimentação, abuso e depois a dependência. E os pais, muitas vezes, eles notam um período de experimentação. Quando está na fase do uso abusivo, eles também acabam notando. Mas como esse adolescente ele está naquela fase, que normalmente é a fase que nós falamos que é difícil, porque é troca de hormônio, a pessoa está criando a sua identidade, saindo de uma fase de criança para adulto, então é uma fase complicada. Os pais têm muita dificuldade em realmente ver isso por achar que faz parte da idade, que talvez é outra questão de comportamento, e acabam deixando com que isso avance cada vez mais, né? Isso avançando acaba gerando a dependência química. O internamento, maior parte dos locais que recebem dependentes químicos atendem apenas maiores de idade, né? Por uma série de fatores legais, vamos dizer assim. É muito mais fácil eu abrir uma comunidade terapêutica hoje que atende maiores de idade do que menores, mas existem algumas que sim também atendem menores de idade. Legal. Bem, Janaína, você sofreu algum preconceito ou receio da sua família e amigos quando decidiu trabalhar com essa área e frequentar esses grupos de apoio? Bem, com relação aos grupos de apoio, como eu fiz uma fase de 2 anos de estudo, eu já comecei a ir muito antes de fazer esse trabalho. E eu, inclusive, convidei meus pais, né? Na primeira, consegui levar o meu pai uma vez, minha mãe outra vez, mas eles não deram continuidade no processo, sabe? E aí também é livre, né? Eu tenho o meu caminho, eles têm os deles. Acho que sim, é importante, que faria bem, mas eu apresento, né? Mostro o caminho, aí depende da pessoa trilhar ou não. Mas, com relação ao trabalho, primeiro que teve uma questão pessoal, porque uma coisa é você querer compartilhar algo e ajudar
outras famílias que sofrem a mesma coisa que a sua sofreu. Outra coisa é eu também me expor, né? Porque é uma parte de mim. Por mais que eu não fale em detalhes, não vou citar nome, sobrenome, são detalhes da minha vida que em uma conversa eu compartilho, que em uma live eu compartilho com as pessoas. Então, teve inicialmente um processo muito interno meu de querer compartilhar, mas antes de fazer isso, quando eu pensei em montar esse projeto, eu conversei com os meus pais, né? Eu falei, olha, eu estou pensando em fazer isso, estou estudando, eles já sabiam que eu estava estudando bastante a área, porque eu já tinha ido viajar, já tinha participado de congressos, feito alguns cursos de formação na área da dependência. Então, eles já sabiam e me deram um aval. Hoje, eles não têm nenhum problema com relação a isso, até porque eu sempre cuido para não expor. Eu querer me expor é uma coisa, mas expor detalhes técnicos, né, alguns detalhes que cabem somente a eles, esse cuidado eu tenho, né, o que cabe a mim, o que eu acho que eu preciso compartilhar para as pessoas e que vão ajudar o compartilho, mas eu tenho alguns cuidados sim, porque não é uma coisa tranquila, é uma coisa que muitas pessoas têm muita vergonha, e isso que dificulta o processo, porque os pais e também o dependente, às vezes a gente julga que eles não querem, mas muitas vezes eles tentam, da maneira deles, procurar ajuda. Hoje eu faço trabalho com familiares, mas muitos dependentes químicos me procuram, né? Ou seja, eles estão procurando saber, eles estão vendo que está fora de controle, mas muitas vezes, como a relação deles dentro da família é muito difícil, como não tem uma relação saudável, é muito mais fácil para eles pedir ajuda para mim, que sou uma pessoa que fiz um vídeo e eles assistiram, do que pedir ajuda em casa. Por isso que eu sempre, como meu trabalho são com as famílias, eu sempre trabalho primeiro o fortalecer a pessoa, o pai, a mãe, para adquirir o conhecimento, para depois melhorar esse relacionamento, porque é através do relacionamento, através da comunicação, dessa conexão familiar, que aí sim, eu sempre falo, às vezes o adicto quer buscar a sobriedade. A família também quer a sobriedade, mas cada um puxa para um lado diferente, e aí não dá certo. Então, é importantíssimo a gente trabalhar o pilar da família para que os dois caminhem juntos, para que tenha essa liberdade de conversar, de errar, de aceitar, e aí sim os dois caminharem rumo ao mesmo objetivo. Camila, tá me ouvindo? Sim. Eu sou a Arielle, eu tenho uma dúvida. Eu tenho várias dúvidas, na verdade. Você disse que você trabalha com a família, né? E que a família tem coisas que a família pode fazer que podem contribuir para uma melhora e tudo mais. O que seriam essas coisas? Assim, eu sempre pergunto porque eu tenho uma amiga que ela tem um irmão dependente há muitos anos, e ela sempre fala, eu não sei o que eu posso fazer, não tem nada que eu e a minha família possa fazer. E o que seriam essas coisas? Esse é a maior dificuldade, assim, sabe, Arely? Porque os pais, como eu falei, os pais procuram uma solução para o adicto. Primeiro, a gente tem um processo que a gente fala muito nessa área, que é o processo de você ser facilitador. Então, os pais, eles estão adoecidos, muitas vezes em quadros depressivos, e eles não conseguem pensar muitas vezes. Então, eles são facilitadores. Eles passam demais a mão na cabeça, às vezes. É um dinheiro, é deixar acordar a hora que quer. Tem várias coisas, inclusive, fala-se muito de manipulação, né? Que o usuário de drogas, o dependente químico, ele é a pessoa da manipulação. E é isso uma coisa que eu gosto de tirar esse mistério, né? Porque na minha concepção, nós também fazemos isso com o adicto. Porque, e assim, estudando e vendo vários casos, os pais também fazem essas manipulações. Ele também negocia, às vezes, quando vai ter um almoço, ele também negocia. Eu te dou tanto para você se comportar, mesmo sabendo que aquele dinheiro vai ser usado para drogas. Muitas vezes os pais acham que fizeram todo o possível, e aqui eu não estou culpando, inclusive no meu processo tem um módulo inteiro que eu trabalho tirar a culpa dos pais, porque a culpa que eles carregam dentro de si prejudica muito eles, né? Por isso que tem muitos quadros de depressão, depressivos que acabam ficando ali instalados nos pais. Né? E para isso tem vocês aí, colegas psicólogos, que nos ajudam com relação a esse trabalho. Mas, por exemplo, eles não deixam, alguns, tá? Depende de cada caso. Às vezes eles não deixam de fazer
festas arregadas a álcool. Tem problema? Ah, o cara usa crack. E eu tô fazendo, o que é comum os pais falarem é, quem é doente não é eu. Quem tem problemas não sou eu, é ele. E aí, só que esse movimento de ter pessoas tomando muito álcool, bebidas alcoólicas, e ficando bêbados, e às vezes até mesmo a questão do comportamento, às vezes é uma casa que pode não ter nenhum tipo de abuso com relação a drogas, mas tem um comportamento muito ruim. Às vezes é uma casa em que o marido agride a esposa, agride não só fisicamente, mas às vezes verbalmente, diminui, às vezes é aquela família que é adoecida por si só, né? Quando algum fala, o outro já rebate, já tem briga, um quer ser mais que o outro, tem orgulho. Então, normalmente, a maior parte dos casos tem problemas ali na família, que quando você conserta esse processo do comportamento da própria família, da própria mãe, por exemplo, você consegue transformar e influenciar o outro, tá? Tem uma das coisas que eu trabalho bastante, que é o primeiro o autoconhecimento, autovalorização, e aí a gente passa para os comportamentos, e a gente vê que tem uma série de comportamentos que os pais, as mães fazem que contribuem para isso. Tem alguns casos, inclusive, quando no primeiro internamento, no segundo internamento, que às vezes algum dependente acaba tendo, é muito comum que a própria mãe, falo da mãe porque a mãe acaba, na maior parte dos casos, acaba tendo o coração mais mole, que as próprias mães não tem coragem de deixar ele lá, não é nem ele que pede para sair. Ou na primeira ligação, na primeira visita da família, ele fala, nossa, eu tô tendo que, as pessoas não estão me tratando bem, eu tenho que fazer um monte de coisa, e a mãe vai lá e tira ele da clínica. Então, esse posicionamento, muitas vezes o comportamento dos pais, influenciam negativamente ou positivamente com relação à recuperação. Também o deixar errar, às vezes os pais protegem demais, é muito comum pagar traficante, é muito comum ele ter algum problema, sei lá, bater o carro, ele criou qualquer situação e os pais vão lá e abraçam. E uma coisa é você ajudar uma pessoa que está, outra coisa é você viver a vida da outra pessoa, resolver o problema da outra pessoa, todas as vezes. Então, alguns comportamentos são trabalhados durante esse programa, né? Mas aí a gente precisa conhecer mais como é o dia a dia dessa família, como é o comportamento, mas, assim, dos meus alunos, por exemplo, das minhas alunas, 100% tem coisas, e não sou eu quem identifica é elas, durante esse processo que realmente acaba adoecendo, né? O Gleice colocou, eu acredito também que existem gatilhos, por exemplo, a pessoa não pode beber, pois vai querer usar drogas. Porém, os familiares bebem próximos e até as próprias brigas em família fazem a pessoa procurar o alívio na substância. Gleison, principalmente as drogas como crack, cocaína, eu sempre coloco porque são os que eu mais trabalho, tá? E o que eu mais conheço porque é do meu histórico familiar. O álcool pode ser uma cerveja, gente, pode ser um golinho, que ele é sim um gatilho. Assim como tem coisas que eu vejo, talvez tem pessoas que passando por uma rua, que é onde fez uso, onde teve alguma coisa, gera esse gatilho. E aí gera fissura, e isso que faz a pessoa naquele momento mudar o comportamento, porque ela necessita daquela substância. Então, por isso que a família, sim, tem, assim, ela não é culpada, mas ela pode ajudar no processo de maneira assertiva, evitando essa exposição. Tem uma história que que como tá aqui para a turma de vocês, eu acho interessante, e eu vou colocar porque foi do meu histórico. O meu irmão, em uma das vezes, ele fazia uso diário, tá, de crack, Camila, deu uma pifada aí na tua fala, se tu puder voltar um pouquinho. Só até que parte que pegou, Edir? Quando começasse aqui falar com... Tu já tinha lido que o Gleison, né? Tinha escrito, começasse a responder para ele. Tá. Então, assim, nesse caso ali que o Gleison colocou, sim, bebida alcoólica é um gatilho, né? Muito comum. E muitas vezes, quando a pessoa está num ambiente, ela já tem uma tendência. E, gente, o gatilho não é que eu tô vendo e eu vou querer um doce.
é diferente, ele gera, no caso da dependência química, ele gera fissura, que a pessoa se transforma na hora, né? A pessoa precisa daquela substância naquele exato momento. Então, essas coisas que não é só, por isso que eu falo que não é só a dívida, é também a família que precisa ser trabalhada, né? E hoje a gente olha muito para o dependente e pouco para a família, e é ambos que precisam, né? Um núcleo como um todo que precisa ser restaurado. Então, essas questões de evitar álcool, evitar ter muito dinheiro espalhado pela casa, evitar comportamentos abusivos. Eu trabalho muito a questão de educação e respeito também com as alunas. Tudo isso vai desencadear uma questão positiva. Outra questão, né, que ele colocou ali no finalzinho, né, que o Gleison compartilhou aqui conosco. Até as próprias brigas em família fazem com que a pessoa procure alívio, né? O que acontece? A gente tem um período de experimentação, que aí eu vou ali ver, alguém está me oferecendo, eu tenho curiosidade, eu quero saber como é, ou tô ali talvez tenha uma influência do grupo, é a experimentação. Quando eu passo a fazer esse uso mais vezes, ou seja, eu ainda não sou dependente, mas eu não estou só experimentando, eu já sei como é, eu gostei daquilo e eu estou fazendo. Normalmente, esse caso é exatamente isso. Eu tenho algum problema ou algum sentimento do qual eu não consigo trabalhar dentro de mim, coisas das quais eu não sei resolver, e eu procuro, né, como ele colocou ali, alívio naquela substância. E quando eu não trabalho esses motivos, esses sentimentos, né, aí vem os colegas psicólogos também que ajudam nessa parte, dele se entender e conseguir trabalhar essas dificuldades que ele tem, aí sim que gera dependência química, que é quando a pessoa não consegue realmente. Aí é uma questão que não é só a vontade, ele vem a fissura, a pessoa realmente não consegue ficar sem aquela substância. Gente, se for tendo mais dúvidas, fiquem à vontade. Oi. Então, tá Oi, me ouvindo? pode falar, Alice. Tudo ótimo. Achei muito interessante você falar sobre a questão do querer, expor esse lado, e eu gostaria de entender um pouco melhor isso. Eu sempre escuto isso, se quiser, consegue. E eu digo, não, não é bem assim, mas eu não consigo ir adiante disso, eu não compreendo muito bem. Pensando numa questão de reforçamento, se existe, se cabe isso dentro da abordagem, de reforçar, se a fuga faz parte também, como que funciona essa questão do querer? Com relação ao adicto, né, e a gente tem muito essa questão, e é engraçado até aproveitar aqui esse momento com vários psicólogos, né, vários acadêmicos, porque é exatamente isso que acontece em todos os locais. Todo local que eu vou falar sobre dependência para o olhar para a família, todo mundo volta para o dependente, porque é onde a gente tem a maior dúvida realmente. Então, com relação a isso, Alice, o que eu falo, não é, quando é só querer, se eu colocar ali, quando a pessoa faz uso abusivo, por exemplo, né, que ela está procurando um alívio, ela não sabe lidar com as suas frustrações e busca uma substância para esquecer, para aliviar, enfim, para fugir daquilo. Isso é um uso abusivo, né? Eu não sou dependente, é um uso abusivo. Nesse caso, ainda se a pessoa quiser, de fato, ela vai conseguir, porque ela ainda não é dependente daquela substância. Quando nós temos a dependência, é uma questão neurológica, né? A dependência química, a substância psicoativa, seja ela maconha, álcool, cocaína, os sintéticos, né, todos eles, e cada dia sempre vai existir uma ou outra droga a mais, elas atuam no sistema de recompensa, né, que fica no sistema límbico ali do cérebro. Então, que aqui eu acho que não tem como eu compartilhar alguma coisa aqui, ou depois até eu mando um material para a Edi, se ela quiser compartilhar. Tem uma palestra, acho que está fechado o teu áudio. Aqui, compartilhar aqui, apresentar agora, ó. Senão você pode me mandar no meu WhatsApp que eu mando, tá? Então tá. Tem uma palestra que é muito mais fácil quando tem algum, que é do psiquiatra. Deixa eu lembrar. Aliás, ele é um psiquiatra, o Osmar Terra, ele é inclusive ex-ministro, e ele que fez a atual lei, a política, né, sobre drogas, que entrou em vigor no ano passado.
ele fez uma palestra, eu vou compartilhar com vocês, que ele vai explicar como psiquiatra muito melhor do que eu. Mas, basicamente, quando tem a dependência, a pessoa acaba, como é uma questão neurológica, ele atua nas sinapses do cérebro. Então, a substância, ela entra ali enganando essa região do cérebro. Teve uma palestra também que eu fiz, inclusive com um colega psicólogo, mas não vou recordar o nome dele aqui, nesse momento. Ele também faz um trabalho bem bacana, ele é do Rio de Janeiro, e ele compartilhou, ele fez uma analogia da dificuldade, ele falou, imagine que você está ali no maior, né, como aqui estamos todos em adultos, na maior, ali no momento da relação sexual, quando tem o orgasmo. Imagine que esse melhor orgasmo que você teve na tua vida, quando você compara essa mesma sensação de prazer do melhor momento que você teve com um uso de uma cocaína, por exemplo, é 2 a 4 vezes maior do que essa sensação. E quando a gente vai lá para um crack, né, que é o mesmo tipo de substância psicoativa da cocaína, ele vai para 9 vezes. E isso, a maior dificuldade com relação ao crack é porque ele sai de um patamar lá de 9, uma coisa que é surreal, que quem não experimentou, quem não é dependente, não vai conseguir. O maior problema não é nem eles ter uma sensação de prazer, de satisfação muito alta. O problema é cair do 9 para o 0 muito rapidamente. E por isso que a dependência química, ela é progressiva. E isso que faz com que, principalmente os usuários de crack, mas aí também se estende aos demais tipos de drogas, eles procuram cada vez mais. Então, se alguém provar hoje, fizer o uso da substância do crack hoje, amanhã, se ele fizer o mesmo uso, não vai ter a mesma sensação. Ele vai precisar de mais daquilo. E aí depois ele precisa de 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais aquilo. Por isso que é muito comum pessoas, quando estão num quadro bem crítico de cocaína e crack, é muito comum as pessoas deixarem de trabalhar, as pessoas deixarem largarem a família, largarem às vezes de tomar banho, gente. Pessoas de tomar banho. Tem uma live que eu fiz com uma colega, que ela é dependente química, e assim, ela falou ali, compartilhou um pouco da história dela, e eu sempre gosto de trazer pessoas, tanto profissionais quanto pessoas que viveram aquilo na pele, porque é muito mais fácil a gente aprender com a história do outro do que aprender com uma aula teórica de alguém explicando o que acontece no cérebro. Muito mais fácil. E ela falou, e ela, assim, ela é formada, tem 2, 3 faculdades, ela é uma profissional incrível. E ela ficou dias, semanas sem tomar banho, gente. Então, tem coisas que para nós E ela já era formada, ela já tinha um emprego legal, ela já tinha um status bacana. Isso que se dá a dependência, né? É o quanto que uma pessoa, para deixar de comer, as pessoas deixam de comer. Né? Por isso que normalmente falam, a pessoa tá magra quando usa crack, crack, cocaína, tá magra, e a pessoa começa a secar, porque ela realmente não come. Eu fiz até uma analogia em uma das aulas que eu dei, com aquela pirâmide de Maslow, que fala da pirâmide ali, não sei se vocês já viram, se entra também na questão ali da psicologia, mas Maslow tem aquela pirâmide das necessidades, né? E eu sempre coloco ali que começa as necessidades básicas, né? Que é o comer, beber, eu sempre faço uma analogia com a dependência como se tivesse um nível abaixo. Quando tem a dependência, é como se a dependência crítica, né? Em alguns casos críticos, ela ficasse abaixo daquilo, como se a pessoa precisasse primeiro da substância, para depois pensar em comer, para depois pensar na família, para depois pensar em todo o resto. Então, por isso que eu gosto de falar que não é tão simples. Eu imaginava que era muito simples. Né? Então, tem esses quadros. Só que a gente só vai perceber isso como familiar se a gente tiver contato com outras pessoas. Enquanto a gente fica fechadinho ali como familiar, tentando fazer do nosso jeito, sem conhecer outras histórias, sem compartilhar, por isso a importância do grupo de apoio, a gente não tem esse olhar, né? Que as pessoas realmente... E um dos locais também que eu fui em algumas visitas para comunidades terapêuticas,
tinha uma pessoa incrível, e foi bem engraçado, porque eu fui lá, conheci, tinha uma palestra, um evento lá na comunidade terapêutica, e nesse evento eu entrei, não conhecia ninguém, e aí foi um rapaz a conversar, e escutei que eles estavam falando de que tem um cultivo de rosas, eles faziam um cultivo de rosas lá. E ele falando que era uma rosa amarela com dourado, só que eu imaginava que era artesanato. Eles falando, imagine, uma rosa amarela com dourado, com azul, com não sei que cor, e eu só escutando. Eu falei, nossa, artesanato, porque é comum às vezes, né? Eles mexerem com artesanato nas comunidades terapêuticas e clínicas. E, por fim, eu fui entender que não, que é rosas de verdade, com dourado, com todas as cores possíveis, porque aquela pessoa que estava fazendo aquele projeto, ele era um químico, gente, ele era um químico que trabalhou no Boticário, que trabalhou em Paris, que tem tudo. E aí, eu conversando com ele falou que ele virou dependente de cocaína, e ele começou isso quando já estava lá pelos seus 30 e poucos, 40 anos, tinha família, filhos, era uma pessoa, né, se foi ver o nível ali dele, ele falou que tinha tudo, tinha muito bem de vida, ele e a família dele, e até que alguém um dia apresentou para ele, e ele nunca tinha interesse naquilo, mas ele falou, vou testar, só que ele falou que a primeira vez que ele fez o uso, né, que ele cheirou a cocaína, ele falou que não sabia, para ele nada mais importava, porque também é diferente, né? Às vezes a gente julga que uma pessoa é dependente, a outra não, como que eu consegui e o outro não, mas o corpo da gente é diferente, nossa família é diferente, nós somos pessoas muito diferentes uma das outras. Então, talvez se eu fizer uso, talvez para mim não ia fazer diferença, mas para ele fez logo da primeira. E ele perdeu tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Ele falou que ficou em situação de rua, que ele abandonou tudo. E muitos anos depois ele resolveu pedir ajuda e foi se internar. Mas nem todo mundo chega até esse ponto, né? Então, por isso que não é uma coisa tão fácil. E para isso que a gente precisa estar como familiares e eu levo que a gente precisa estar aberto. Se eu não escuto uma história como essa, se eu não vou na reunião do Narcóticos Anônimos escutar aquelas histórias, eu ia continuar com a mesma mentalidade que eu tinha, que era um drogado, que não queria nada com nada, que era só querer e que seria fácil. E uma dificuldade que eu vejo com relação aos familiares, né? Eu trabalho bastante, é essa questão porque eles têm algumas fases, né? Uma fase de se sentir culpados, o que prejudica muito, eles adoecem se sentindo culpados. Muitas vezes, até os pais que verbalizam que não tem culpa, que já tentaram de tudo, eles só verbalizam, porque internamente eles estão se sentindo nada por dentro. Eles estão se culpando, estão adoecendo e não conseguem mudar aquele cenário. E eles acham que a pessoa não quer ajuda. E aí que tem esse trabalho. Quando eu volto a trabalhar o relacionamento da família, quando eu volto a trabalhar o comportamento das pessoas, quando eu volto a trabalhar isso, é mais fácil. Quando eu estou, por exemplo, se eu sou amiga de uma de vocês aqui, se vocês nunca me virem eu falar, faz isso aqui, vocês vão receber de um jeito, talvez vocês nem façam. Mas se eu for muito amiga de alguém e passar um conselho para essa pessoa, se eu tiver um bom relacionamento, essa pessoa vai ficar pensando depois, será que eu faço? Será que vai ser bom para mim? E talvez faça. E é isso que eu trabalho. Quando a gente volta a ter uma pessoa com o eu fortalecido, tendo conhecimento, tendo contato com todo esse mundo de conhecimento e de possibilidades, e trabalho relacionamento, não tem erro, gente. Aos poucos, sim, as pessoas acabam reconhecendo que são dependentes, aos poucos, sim, as pessoas aceitam o tratamento. Mas primeiro eu preciso fortalecer esse laço familiar. Pessoal, mais alguma questão? Mais alguma questão? Senão eu vou colocar também, vou falar algumas coisas. Você quer, ali, ó. Mais alguém ali, Camila. Aqui, o Cleison. Percebo que, como família, o momento que eles mais precisam são os momentos de recaída, pois muitas vezes não entendemos que não existe o ex-dependente químico. É uma luta diária
e como ser humano que pode recair e precisa de acolhimento, né? Eu tenho um módulo só falando de recaídas, porque é um processo difícil, e às vezes nós familiares temos, a gente trata, não só nós, eu acho que é um conjunto, né? Tanto nós quanto o dependente, nós não sabemos aproveitar as recaídas. As recaídas acontecem em 98, 99% dos casos. Porque é uma questão neurológica, é uma questão de comportamento, e comportamento nós não mudamos do dia para a noite, né? Então, a gente precisa trabalhar. E, realmente, não existe ex-dependente químico, né? Pessoa que está, às vezes, há 10 anos, sei lá, 5 anos sem usar, ela pode ter uma recaída. Por isso que todos, seja grupos de apoio, ou seja, trabalho, sempre trabalho no pilar, evitar hábitos, lugares e pessoas. Porque se eu tiver em contato com gatilhos fortes, gatilhos que me remetem a lembranças ou a vontades, eu tenho muitas chances de recair. Então, se eu sei que o perigo está ali, eu tenho que evitar esse perigo. E a dificuldade é muito triste, porque quando tem um momento de recaída, o dependente, ele se sente mal. A família se sente mal. A família fica revoltada. Porque, sim, é um transtorno, dói. Às vezes os pais gastaram dinheiro com tratamento, e não só financeiramente, mas tem toda uma questão que as pessoas ficam confiando que aquilo realmente vai dar certo. Então, aquilo ali, no momento, cai por terra, só que o dependente não está diferente. O dependente não está feliz porque ele usou drogas. Ele também está mal, porque ele se esforçou, às vezes, uma semana, um mês, 2 meses, e ele recaiu. Só que o maior problema é o que a gente faz com isso. O que nós fazemos com a recaída? Normalmente, a família se revolta, julga, briga, a família volta a ter comportamentos ruins, né? E eu não falo com o dependente, é relacionamento em si, né? Respeitar um ao outro, momento de falar, ter uma união, tudo isso é família. E as pessoas esquecem, já que ele recaiu, por que eu vou falar, por que eu vou segurar a minha língua às vezes, né? Por que eu vou me condicionar a isso? E o dependente também, ele fala, já que eu usei, já que ela tá julgando, já que todo mundo tá assim, já que eu não consegui, e ele se afunda mais ainda. Normalmente, inclusive, os casos que tem clínicos, que às vezes a pessoa precisa ser internada, internada não como internamento para ficar meses, mas que tem, às vezes, algum quadro ali muito crítico na hora do uso, se dá na recaída. Porque a pessoa acha que acabou tudo, já não consigo mais. E quando nós temos o conhecimento, a gente tem que saber usar isso ao nosso favor. Se nós trabalharmos o processo de recaída, né, tanto o adicto quanto a família, trabalhar o processo de recaída como aprendizado, de maneira positiva, nós conseguimos ganhar muito lá na frente, que é o que nós chamamos do programa de prevenção a recaídas. Poxa, existe alguma coisa que o dependente fez, ou talvez que aconteceu na família, mas isso é muito mais com o dependente, existem coisas que ele fez que gerou aquela fissura e que fez com que ele caísse. Habitualmente, o que é comum? É comum o dependente achar assim, eu já estou 2 meses sem usar, eu posso tomar um golinho de cerveja. Eu estou há X tempo, eu já posso conversar com meu amigo, eu já posso mandar mensagem para aquele colega. Mas o fato de eu nem falar da droga, de eu simplesmente passar uma mensagem, conversar com o amigo, passar na rua, eu estou me expondo ao risco. E as pessoas, tanto familiar quanto adicto, quando a gente acha que, agora já dá para fazer aquela bebedeira em casa, agora já dá para... Então, as pessoas vão se sentindo confortáveis e é aí que mora o maior risco. Então, quando a gente faz um programa de prevenção à recaída, que é entender o que o adicto fez antes de recair, onde que ele estava, o que aconteceu? Porque se ele estava, talvez, passando numa rua ou passou por alguma situação, é muito comum que, às vezes, porque isso mexe muito com relação ao comportamento do dependente químico, é muito comum que talvez ele às vezes nem passou por rua, nem conversou com ninguém, nem fez uso, sei lá, de alguma outra substância que lembrasse aquela droga da qual ele virou dependente.
Às vezes ele teve uma discussão com a namorada, por exemplo, né, ou com alguém. Só que ele não soube lidar com o sentimento dele e isso acabou gerando uma vontade de ir para aquela substância para aliviar aquele processo. Só que quando eu estou presente para esse sentimento que eu não trabalhei, eu vou buscar um tratamento, eu vou com um colega psicólogo, né? Eu vou procurar um terapeuta porque eu sei que isso é um risco. Se ele não sabe lidar ainda com esse sentimento, todas as vezes que ele levar um não, que ele se deparar com aquele comportamento, com aquela cena, ele vai recair novamente. Só que quando eu tenho isso, quando eu identifico o problema, eu consigo trabalhar ele. Se eu conseguir trabalhar, eu consigo evitar recaídas. Então, o processo que a gente tem é entender aonde foi o erro, né? O que aconteceu antes. Se eu fizer um mapeamento disso e souber trabalhar isso de maneira assertiva, tanto ele quanto a família, aos poucos as recaídas vão se tornando muito menos recorrente. Porque aí eu estou blindando, né? Se o problema é aqui, eu vou lá com o colega psicólogo e vou tratar isso. Se o problema é amizade, não vai importar se faz 2 meses, se faz 1 ano, se faz 10 meses. Conversar com essas pessoas ou fazer esse tipo, ou dar continuidade nesse tipo de hábito, vai fazer com que eu recaia. Mas quando a pessoa tem isso claro, para ela é muito mais fácil. E é assim que a gente trabalha hoje a recaída, né? É aprender com elas. Pessoal, mais alguma questão? Alguém quer conversar, falar? Fiquem à vontade esse momento. Aproveitem essa da Camila. Não? Camila, você tem mais alguma questão para colocar? Daí eu ia falar algumas questões aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, eu acredito que com relação à dependência é isso, né? Hoje eu vejo, inclusive, aí conversando com psicólogos, que hoje o olhar está muito para o dependente. E muitas vezes o que vocês vão ter na realidade, caso alguém for trabalhar mais específico nessa área, é que quem busca é o familiar. Porque muitas vezes o dependente, ele nem acha que ele precisa de ajuda naquele momento. Então, normalmente, a pessoa que vai buscar é o familiar. E eu, por trabalhar nessa área, né, o trabalho que eu estou executando hoje, eu tenho muitos parceiros psicólogos, né, é um processo muito importante, tanto para o dependente quanto para o familiar. E eu vejo que muitas vezes você acaba perdendo, porque às vezes você marca ali uma sessão, por exemplo, e o adicto vai da primeira vez, porque a mãe encheu o saco, porque a esposa mandou, e depois não tem continuidade nisso. Então, muitas vezes, se você acolher muito mais a mãe ou o familiar, né, você tem um processo que talvez dê muito mais retorno lá com o adicto, com o dependente, se você conseguir fazer esse trabalho muitas vezes com o familiar, né, tá aberto para todas as possibilidades também, né, o importante é o resultado final. Ok, mais alguma questão, Camila? Acadêmicos. Meninada? Então, eu vou comentar aqui algumas questões, né? Primeiro, isso que a Camila traz é muito importante, e dentro do psicodrama nós trabalhamos fortemente, que é a questão do espelho, tá? O espelho é fundamental, o outro é teu espelho. Uma hora você é o teu espelho, outra hora o outro é teu espelho. Então, nós aprendemos muito com o espelho, né? Com olhar para o outro. Nós somos o resultado de muitos espelhos, tá? De reflexos, né? De outras histórias de vida. Então, isso é fundamental. Uma outra coisa que eu penso, a coragem, né? Que a Camila teve de assumir isso, né? Às vezes as famílias não têm coragem de assumir. Puxa, o que eu fiz? Tá? É igual um pai que tem um filho fracassado. O filho não foi o que ele quis. Eu queria que meu filho fosse médico, né? Fosse isso, fosse aquilo, e meu filho quis abrir ali um espetinho, vender espetinho, pãozinho, docinho, sei lá o quê.
Então, isso, quando a família fala, quando a Camila coloca, né, que a família investe, investe e não dá resultado, vem o quê? Vem a frustração. Aonde eu errei? Eu lembro tão bem da minha mãe até hoje. Eu tive um caso na minha família, isso há muitos anos atrás, há muitos anos, e era maconha. E a minha mãe foi muito dura, sabe? A minha mãe, às vezes, domingo à noite, de madrugada, ela ia lá, buscava, trazia para casa, e ela ia para o quarto, ela chorava, mas na frente dele, ela segurava a onda, né? Felizmente, passou, foi uma fase, né? Coisas assim. Também, né? Ficou só na maconha, né? E também... Só que naquela época, anos atrás, né, a maconha era considerada igual um crack hoje, né? Isso há muitos anos, né? A minha mãe já morreu há 20 anos, né? Então, quer dizer, tudo isso, né, você vai aí vendo, isso é uma questão. A questão da família, às vezes da família falar, é ele que não quer nada com nada, isso também é uma maneira de você se aliviar, né? Quando você joga a culpa para o outro, meu casamento não deu certo, mas a culpa foi do meu marido, tá? Por quê? Você joga a culpa para o outro. Quando você joga a culpa para o outro, você se alivia. Então, isso é uma maneira de se aliviar. Uma outra questão é a equipe interdisciplinar, tá? Então, nós temos que ter psiquiatra, psicólogos, neurologistas, médicos da família e tudo mais, mas também nós temos que ter pessoas que já viveram isso, igual pessoas que se curaram de câncer, elas são modelos, elas são centros de motivação. Muito importante. Outra questão, o papel da escola nesse processo, o papel do psicólogo escolar, educacional, dentro desse processo. Nós precisamos trabalhar as 3 prevenções de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a prevenção primária, que ainda não temos caso, e a prevenção secundária, que já existe algo instalado, e a prevenção terciária. Vocês sabem que hoje as escolas de ensino médio e universitários, elas são uma grande porta, para as pessoas aí que vendem droga, que entregam drogas. Já foi feito vários rastreamentos, em Curitiba ela começa, geralmente aqui, no Bom Retiro, daí ela vai indo, ela passa pela Federal, e ela vai passando aí na porta de todas as universidades, tá? Então, isso é uma outra questão, né? Como que nós vamos diminuir e eliminar? É um trabalho global, né? É um trabalho global entre Ministério da Saúde, Ministério Social, e escolas, igrejas, universidades, né? Cada um aí fazendo a sua parte, tá? Então, isso é fundamental. E uma outra coisa aqui que o pessoal trouxe, por exemplo, se eu tenho alguém na minha família que é alcoólatra, que é usuário de droga, eu tenho que eliminar isso dentro de casa. Tá? Eu canso de ir em festa que não tem bebida de álcool, tá? Eu canso de ir, tá? E jamais nós vamos levar, porque existe a família optou, não tem mais bebida de álcool dentro de casa, tá? Por várias razões. Então, isso eu penso que a família, ela também tem que criar algumas regras, tá? Algumas regras, O meu irmão mais velho, ele não suporta bebida de álcool, ele nunca tomou bebida de álcool, nunca.
tá? Então, na casa dele, nunca. Se nós vamos na casa dele jantar ou qualquer coisa, ele não quer que abra nem uma latinha de cerveja perto dele, ele não gosta. Meu pai bebia muito pouquinho, né? Mas bebia assim umas cachaçinhas, né? Mas assim, aí é que está, né? Por isso esse trabalho, a família também tem que ter algumas regras, né? Qual é o conflito familiar que desencadeia, que de repente ele vai ter uma recaída? Quando eu vejo meu pai e a minha mãe brigarem, quando eu vejo a minha irmã chorar, então isso também tem que tirar de perto dele, até ele criar um poder egóico e suportar e não ter recaída. Então, é um processo aqui que tem que ser muito bem trabalhado, tá? A mesma coisa a pessoa, que entra em depressão, que entra em tristeza, que entra em ansiedade, que quer morrer, o que desencadeia? O que desencadeia? Nós, psicólogos, nós temos um trabalho muito sério, meus amores. Muito sério, Eu já venho falando com a coordenação do curso há muito tempo, que nós temos que estar trazendo vários temas, discutindo com vocês, porque nós temos um trabalho muito sério, que é acolher, que é cuidar, Nós somos as últimas pessoas a apontar o dedo para alguém. Nós não podemos, enquanto profissionais, Eu acho que era isso que eu tinha para colocar. Então, Edi, você comentou aí sobre o processo. Tá voltando bem o áudio de novo. Deixa eu tentar desconectar e desconectar aqui de novo. Para nós, não. Então... acho que deu. Então, você comentou aí sobre o papel, né? É muito delicado esse trabalho com os familiares, porque no começo eu sou muito acolhedora, porque eles precisam desse acolhimento, senão eles correm, eles fogem do processo. Pode chegar, né? Mas dentro do programa, ou quando a pessoa me passa mais mensagens, aí com o tempo eu vou conhecendo ela, eu vou jogando algumas coisas para ela pensar, porque realmente é muito fácil o pai hoje falar, ou os pais, né, falarem, e aqui mais uma vez, não estou culpando os pais, mas eu acho que é uma coisa compartilhada, é a família que precisa ser tratada. É muito fácil falar que tá daquele jeito e pronto. E a tua parcela de culpa? Tudo não começou hoje. Tem toda uma questão que lá, eu lembro no meu caso, e não é assim fazendo apologia, não beba. Pode beber, só que tem toda uma questão. Por exemplo, quando tem lá, até os 3 anos, a gente sabe que é uma idade muito específica, que tem coisas lá dos 3 anos que a gente carrega para sempre. Se eu tô sempre num momento, eu como criança ali, com essa idade, que não tenho discernimento apurado, eu vejo sempre pessoas ao meu redor com muita cerveja, ou discutindo demais, ou, tem todas essas... A gente sabe que vai sim afetar o adulto lá na frente. Então, tem todo esse trabalho. Outro detalhe, as coisas não começam, não é hoje que ele está roubando de casa. Tem um estudo que diz que depois que os pais ficam sabendo que eles estão fazendo uso de droga, já faz mais ou menos 3 anos que ele faz uso. E aí, em vez dos pais fazerem alguma coisa, eles não fazem. Eles ficam pensando, ficam com medo, ficam com culpa, e eles não fazem nada, eles não procuram ajuda naquele momento. Então, como que tá você como pai, como mãe, que tá vendo as coisas acontecerem e só tá assistindo? Então, eu tenho um processo que alguns pais, eu trabalho muito não culpar-se, porque culpa não resolve nada, né? O que eu tenho hoje, o que eu vou fazer daqui para frente? Mas eles também precisam estar cientes que sim, há coisas que eles poderiam ter feito antes. E não para quê? Eu não faço isso nem para culpar eles, mas é para eles começarem, assim, eles ficam mais atentos com as coisas que eles fazem no hoje, né? Essa questão do espelho que você colocou. Às vezes os pais, eu trabalho bastante isso daí em alguns vídeos, e os pais, quando me falam, mas eu não uso drogas, mas eu não faço uso de drogas, eu não faço, mas é a questão do comportamento. Às vezes, como você falou, desse caso aí que o pai sempre quis que ele fosse médico. E às vezes tem a pessoa, desde pequena, você escuta aquilo, ou é uma questão ali que às vezes o pai fala
Nossa, você não sabe de nada das coisas, mas você é burro, e aquilo vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e sim, isso faz parte do processo também. Porque se É, ele é um burro, um derrotado, o que que faz ele fazer da vida dele o que ele quer? E muitos pais, esse processo, quando eu falo de ser um agente facilitador, para você ter noção, tem muitos casos que você comentou do teu histórico da mãe ser mais agressiva, mais ter ali as regras da casa. Eu vejo que hoje, até para a questão das gerações, hoje isso é muito partilhado. O pai parou de ser pai, a mãe parou de ser mãe, o filho parou de ser filho. Então, tem uma questão de confusão de papéis que está relacionado. Hoje, quem escolhe um programa, quem escolhe até que horas que vai ficar no videogame, quem faz uma série de coisas é o filho. E eu não estou tratando de que está certo, que está errado, mas você entende que o filho está sendo condicionado desde pequenininho a ele escolher e todo mundo baixar a orelha? é, Então, todas bem, essas coisas estão ligadas, influenciam, por isso que não tem um culpado, ou é ele, ou é tal, ou é isso que aconteceu. É uma série de coisas que estão ali, que fizeram com que a dependência se instalasse. Então, por isso a necessidade dessa equipe multidisciplinar, que não é um detalhe, não é uma coisa, é todo um processo que precisa ser feito. se entrou, é porque tinha uma porta, não é? Se alguma coisa entra, tá? É porque existia uma flechinha, existia ali uma porta aberta e ela entrou, né? Então, tem que tratar, né? Porque é uma família adoentada. Não existe uma pessoa doente, existe uma família adoentada, né? Que tem que ser aí trabalhada. Pessoal, mais alguma questão? A Camila? Então, assim, né, em nome da Uniandrade, em nome de todos nós, né, do curso, eu quero agradecer, tá? Eu vou pedir para vocês permanecerem na sala, porque eu ainda preciso dar uns recadinhos para vocês, tá? Mas assim, estão agradecendo ali, Camila, ó, te dando parabéns, que Obrigada. gostaram, eu tenho certeza que eles gostaram, né, porque é mais que um caso, né? Você trouxe uma situação, mas trouxe uma proposta, né, de trabalho, e dá para perceber o quanto que você é comprometida. A Camila é uma profissional séria, que realmente se compromete, tá? Eu estava há tempo querendo trazê-la, né? E nunca dava, né, Camila? Sempre Nunca dava dá. nas mas agora deu certo, tá? Legal, Olha também aí. quero agradecer a todo mundo. Eu que agradeço ter participado, compartilhado. Né? Não tem um certo e um errado no caso da dependência. Eu acho que a gente precisa ver nuances. E sempre tem bastante conteúdo, né? No meu Instagram é @camila.score. Então me sigam, tem sempre essas lives que eu comentei, é muito interessante para vocês, porque tem tanto sobre grupos de apoio, tem lives com adictos, com profissionais, colegas psicólogos, então é bem interessante, assim, vocês conseguem, acho que para o caso de vocês, é bem interessante conhecer um pouquinho também, porque é o que vocês vão lidar daqui a alguns semestres, não sei que semestre que vocês estão, mas né, vão ter que lidar aí futuramente na carreira de vocês. Camila, muito obrigada, tá? Eu já solicitei lá o teu certificado, tá? Eles já estão providenciando. E assim, ó, quando você precisar, ou eu, né, particularmente, ou a Uniandrade, né, nós estamos aí sempre à disposição. Né? A Uniandrade, ela tem uma grande vantagem, né? Ela é uma instituição que ela abre as portas, né, para as pessoas poderem ir lá e desenvolver, né, trazer os seus trabalhos. Aí na semana acadêmica, né, nós trouxemos aí várias pessoas, né, de instituições, de associações, falando aí de vários trabalhos para ampliar, né, a visão do estudante de psicologia, né, para ele não ficar ali naquele quadradinho ali. Tá Legal. bom? Então, Muito agradeço obrigada. mais uma vez e fico à disposição quando precisar de novo. O pessoal aqui, todo mundo, a Edi também. Tchau para vocês. Tchau, tchau, Camila. Tchau.
Pessoal, uma boa noite para vocês, né? Então, pelo que eu percebi, todos gostaram aí da palestra. Eu só quero fechar algumas coisas com vocês. Então, dia 8 não haverá aula, dia 15 é o nosso seminário, né? Se eu não me falo, a memória aqui não está falhando, tá? Daí, a aula, os textos que eu não trabalhei com vocês, eu vou trabalhar no dia 22, eu vou dar continuidade aí à matéria, tá? Tem vários artigos, vários materiais, sites, vídeos, tem muita coisa ali que eu postei para vocês irem ali olhando. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma questão aí, porque agora nós só vamos nos ver dia 15, né, dia 15 de setembro. Tá? Mas vocês têm o meu e-mail, meus contatos, né? Alguma questão, pessoal? Alguma questão? Eu vou interromper aqui a gravação, tá?